Graça e paz, meus amigos e irmãos. Eu gostaria, nesta manhã, estar discutindo com vocês como a palavra de Deus se torna compreensível em nossas vidas. Eu diria para vocês que isso só é possível pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, para entender como isso funciona, você deve entender como Deus fala conosco. E Deus fala conosco de duas maneiras. Ele pode falar de uma maneira geral, ou seja, a palavra de Deus para todo mundo, e isto é o que nós chamamos na teologia do Logos, ou ele fala especificamente e pessoalmente, através da sua palavra, diretamente para você, que é o que nós chamamos de rema. Esta é a maneira pela qual Deus fala conosco, dessas duas formas. Mas agora você pode dizer, mas como é que se dá esse processo de Deus falar pessoalmente comigo? As Escrituras dizem que o Espírito Santo, ele prega a palavra e nos mostra como nós devemos aplicar em nossas vidas. Lá em João 14, 26, João vai dizer, mas, Jesus Cristo falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Mas na frente, lá em João 16 e 13, a primeira parte desse texto vai dizer, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele guiará a toda a verdade. Veja que nesses dois versículos, Jesus diz que o Espírito Santo vai fazer três coisas em nossas vidas. Primeiro, ele vai nos ensinar, ele vai nos lembrar e ele vai nos guiar. Em outras palavras, ele prega aqui o Logos e o transforma em rema, porque ele está falando diretamente para nós. Então, um dos papéis do Espírito Santo é exatamente nos iluminar na compreensão da palavra de Deus. E eu digo para você que não há nada de místico nisso, no que eu estou falando aqui para vocês. Isso acontece a todo tempo. Eu acho que já aconteceu com você alguma vez na igreja, quando o pastor começa a falar, ou alguém que está ministrando a palavra está falando alguma coisa, e você diz, espera aí, como é que esse cara sabe que eu estou passando por isso? Como é que ele sabe que é exatamente disso que eu estou precisando agora? Muitas vezes você foi para a igreja e você diz, graças a Deus, eu fui para a igreja e Deus falou diretamente ao seu coração. Mas eu te pergunto, será que Deus nesse culto só falou para você ou falou para outras pessoas? E o que eu quero dizer é que aqui tem um rema de Deus. Ou seja, Deus está falando através do Espírito Santo, que só você está compreendendo o que de fato Ele quer que você saiba naquele momento. Você já conversou com um amigo ou com um vizinho sobre algum problema e você pensou, meu Deus, esse cara está passando por isso, o que é que eu vou dizer para ele? E de repente vem um versículo, vem uma palavra na sua mente e na hora certa você vai dizer o que exatamente aquela pessoa estava precisando de ouvir. Deus lhe deu um rema. O Espírito Santo lhe deu uma palavra específica para um momento específico. Então, o Espírito Santo, ele pega a palavra de Deus e nos mostra como nós devemos aplicar e como nós devemos tornar isso prática em nossas vidas. Então, um dos resultados de Deus lhe proporcionar um rema é que ele constrói em você uma fé tremenda na sua vida. Sempre produz fé. O apóstolo Paulo vai dizer que o rema de Deus vai estar sempre presente na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Então, o que produz uma vida de oração mais poderosa e eficaz é a medida em que você deixa o Espírito Santo agir na sua vida e você ter compreensão do que Deus está falando na sua palavra. Tenha um bom dia
e que Deus os abençoe.